Lucas sempre teve pressa. Pressa para crescer, para ganhar dinheiro, para provar alguma coisa para alguém que ele nem sabia quem era. Mas naquele dia, o mundo inteiro parecia ter desacelerado. Como se o tempo, cansado de ser ignorado, tivesse decidido parar só para olhar para ele. O despertador tocou às 6 da manhã, o mesmo toque irritante de todos os dias. Mas Lucas não se levantou. Ficou deitado, olhando para o teto, sentindo o peso de um silêncio diferente. Era uma segunda-feira, mas parecia domingo. O ar tinha cheiro de lembrança. E o coração batia com uma angústia antiga, daquelas que a gente não sabe de onde vem, mas sente que vai doer. Foi quando ele ouviu, baixo, quase sussurrado, vindo do corredor: "Lucas, o café tá pronto." Ele congelou. O corpo inteiro travou. O coração, por um segundo, pareceu parar de bater. Aquela voz, ele conhecia aquela voz, mas ela não podia estar ali, não depois de 2 anos. Com passos lentos, ele se levantou. Cada passo parecia pesar uma vida inteira. O corredor, iluminado pela luz suave da manhã, o levou até a cozinha. E lá estava ela, a mãe. De costas, mexendo o café, cantarolando baixinho a mesma música antiga que ela ouvia todos os domingos. O cabelo preso, o avental com manchas de café, o rádio tocando uma música que parecia ecoar de dentro dele mesmo. Ele parou na porta, sem saber se chorava, se sorria, se fugia. A garganta travou, as mãos tremeram, os olhos começaram a se encher. Ela se virou devagar e sorriu. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" Lucas sentiu o chão desaparecer. As lágrimas caíram antes mesmo que ele percebesse. Ele correu. Abraçou-a com força, como quem tenta segurar um sonho antes que ele escape. Ela riu, surpresa. "O que foi, menino? Tá sonhando?" Talvez, ele pensou. Talvez estivesse. Mas se fosse um sonho, ele não queria acordar nunca mais. O relógio na parede marcava 7h42. O mesmo horário em que 2 anos atrás ele havia recebido a notícia da morte dela. A mente tentava entender, mas o coração já sabia. De algum modo ele havia ganhado mais um dia. Um único dia com quem se foi. E ele não ia desperdiçar. Lucas passou o dia como quem redescobre o próprio mundo. Reparou nas pequenas rugas ao redor dos olhos dela, no jeito como o sol refletia nos fios brancos do cabelo, no som do café sendo coado, no cheiro de pão quente. Coisas que sempre estiveram ali, mas que ele nunca havia notado, porque sempre estava com pressa. Eles saíram juntos, foram até o mercado mercado onde ela sempre reclamava dos preços e ainda assim comprava flores. Ele riu quando ela pegou um buquê e disse: "Para deixar a casa mais viva." E ele quis responder que a casa só era viva por causa dela, mas a voz não saiu. Depois foram até o parque onde costumavam ir quando ele era criança. Ela levou uma cesta com frutas, como antigamente. Sentaram num banco de madeira sob uma árvore enorme, e por alguns minutos o tempo pareceu parar. Ela começou a falar sobre o passado, sobre o pai dele, sobre quando ele nasceu, sobre os medos que teve, as noites em claro, as vezes em que ele foi teimoso, e Lucas, que antes achava que já sabia de tudo, percebeu que não sabia de nada. A cada história, ele via não só a mãe que lembrava, mas a mulher que nunca conheceu de verdade. Aquela que tinha sonhos, medos, vontades próprias e que sempre colocava os outros antes de si. O sol começou a se pôr. A luz dourada da tarde pintava o rosto dela com uma delicadeza quase divina. E naquele momento, ele percebeu algo simples e cruel. O amor é tão imenso que a gente só entende quando ele já foi embora. De volta para casa, ela preparou o jantar. O mesmo de sempre. Arroz, feijão e aquele frango que só ela sabia temperar. Lucas observava cada gesto, o jeito como ela mexia a panela, o sorriso leve quando provava o sal, o cantarolar baixinho de uma canção esquecida. Era como assistir à cena mais bonita do mundo, sabendo que ela acabaria logo. Quando sentaram à mesa, ela olhou para ele e disse: "Sabe o que eu mais sinto falta, filho? Das nossas conversas." Ele abaixou os olhos, porque ele sabia que quando ela ainda estava viva, quase nunca tinha tempo para conversar.
Sempre havia algo mais urgente. O trabalho, o celular, a pressa de ir para algum lugar. Eu também, mãe, ele respondeu com a voz falhando. Ela sorriu e por um instante, o silêncio entre os dois disse tudo o que as palavras nunca disseram. Mais tarde, sentaram-se na varanda. O céu estava cheio de estrelas e o vento trazia aquele cheiro de noite calma, de interior, de paz. Ela olhou para cima e disse: quando eu era pequena, achava que as estrelas eram janelas do céu. E agora, o que acha? Ele perguntou. Ela sorriu. Acho que ainda são, mas algumas brilham mais porque alguém lá em cima está olhando para a gente. Ele quase desabou, mas conteve as lágrimas porque sabia, o relógio não parava. E cada minuto que passava o levava mais perto do adeus. Perto da meia-noite, ela se levantou. O olhar dela estava diferente, sereno, mas profundo, como quem sabe que chegou a hora. Filho, eu preciso ir. Ele balançou a cabeça, desesperado. Não, fica mais um pouco, só mais um minuto, por favor. Ela sorriu, acariciou o rosto dele com ternura e disse: eu nunca fui embora, Lucas. Eu só mudei de lugar. As lágrimas escorreram livres agora. Ele tentou abraçá-la mais uma vez, mas aos poucos ela começou a desaparecer, como se fosse feita de luz. Antes de sumir completamente, ela sussurrou: viva, meu filho. Não apenas exista. E então, o silêncio. Lucas acordou na manhã seguinte. O despertador tocava o mesmo som irritante, mas o mundo parecia diferente. Na cozinha, o café estava frio, o rádio desligado, o avental pendurado. Ele se sentou e olhou para o vazio, mas dessa vez não havia dor, havia gratidão. Ele pegou o buquê de flores que ela havia comprado no mercado e colocou sobre a mesa. O bilhete amassado que ela deixara na cesta dizia apenas: para deixar a casa mais viva. E ele sorriu, porque de alguma forma ela ainda estava ali, nos cheiros, nas lembranças, nos gestos e principalmente dentro dele. Naquela manhã, Lucas saiu de casa sem pressa pela primeira vez em muitos anos. O sol nascia devagar e ele sentiu o vento tocar o rosto como se fosse um último carinho dela. E olhando para o céu, murmurou baixinho: eu entendi, mãe. Eu prometo. Vou viver de verdade. Se você já sentiu saudade de alguém que não está mais aqui, ou se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem.